O assunto será UTI do nosso Hospital Nossa Senhora Aparecida. Bom, desde 1970, acho que foi, Camaquã pensava em tentar trazer UTI para Camaquã aqui. Isso é uma história antiga, inclusive falei com médicos, gente que participou da direção, sempre tinha um problema. Chegou a pandemia, que nenhum de nós gostaríamos de ter passado. Quando a pandemia aconteceu, nós tivemos hospitais de vários locais do estado e do mundo, né? Casa cheia, muita gente não teve acesso à UTI e veio a falecer. Nessas crises, muitas vezes na crise a gente tira alguns exemplos e algumas coisas acontecem. Não vou dizer que boa, né? Aconteceu que, em função da pandemia, Camaquã recebeu a UTI. Então, me lembro daquilo, foi uma preparação do hospital rapidamente, tentando organizar. Se conseguiu conquistar a UTI, depois que a pandemia se foi, como se mantém a UTI, né? A UTI, antes da UTI estar lá em Camaquã, eu sempre dizia, não, UTI é fácil, o problema é manter. E realmente o custo da UTI é uma coisa fora do normal para ser mantida. Uma vez que tem que ter profissionais 24 horas, com gente ou sem gente lá dentro, tem que estar a UTI funcionando, porque serviço de urgência, cirurgia, né, gente debilitada com questão de saúde e assim por diante. E nós vamos bater um papo aqui com dois profissionais que estão labutando dentro da UTI. E a UTI completa 5 anos de funcionamento. E eu acho muito interessante esse bate-papo, essa conversa, justamente para a gente poder entender o que é uma UTI, como é que funciona, como trabalha e assim por diante. Eu recebo aqui a Thaís Leite, ela que é coordenadora da UTI, juntamente com o Rômulo, que iniciou na UTI como fisioterapeuta e hoje é o responsável técnico para lá. Thaís, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo bem contigo? Tudo bem. O Rômulo, bom dia. Bom dia, Fábio. Muito bem contigo, Rômulo? Tudo bem. Vamos contar um pouquinho da UTI. Hoje, quantos leitos a UTI disponibiliza lá, Thaís? Hoje nós temos 10 leitos, todos 100% SUS. 100% SUS. 100% SUS. A frequência de pessoas utilizando a UTI varia, menos, mais? Como é que está hoje a ocupação? Fábio, nós temos praticamente 100% de ocupação. 100%. 100%. Sempre, dá para se dizer que sempre tem fila de espera. Temos filas de espera, porque nossos leitos eles são regulados pelo Gerint, Sim. que é o sistema de regulação do Estado. Então, a gente recebe pacientes de todo o estado do Rio Grande do Sul. Sim, não dá para se dizer num hospital como o nosso, que é regionalizado, que os pacientes são só da região. Não, tendo leito, se eu não tenho paciente daqui, por exemplo, do município, da nossa região, e eu tenho um leito vago e tenho um paciente que precisa de outro município, Gramado, Canela, Novo Sim. Hamburgo, vai vir. Os leitos UTI é assim, eu me lembro gente de Camaquã, na época da pandemia, eu tinha conhecido familiares em Passo Fundo. Então, funciona dessa forma. Exato. Onde tem espaço, tem isso. E o Rômulo iniciou como fisioterapeuta lá na UTI em 2020 também. 2020. Né? Eu entrei no hospital em 20 de agosto de 2020. Né? Eu não residi em Camaquã na época, né? Mas morei em Camaquã há muito tempo, fui embora para estudar. E aí naquela época surgiu vaga. E os meus amigos aqui me alertaram sobre a vaga, eu enviei currículo, acabei sendo contratado e entrei como folguista. Folguista? Fala um pouquinho o que é essa profissão, eu nunca ouvi falar folguista. Eu entrei como o folguista no hospital, ele cobre folgas dos outros colegas. Certo, né? entendi. Então, se o Fábio tem uma folga no sábado, eu vou cumprir a Sim, folga. O hospital não pode ele dar... Ele não para, né? Não para, não. E aí fui me dedicando, fui estudando, fui me qualificando, né? Hoje tenho vários cursos aí na parte de intensivismo. Fui me qualificando, me preparando. E aí agora com essa nova direção surgiu a oportunidade de coordenar, né, o setor de fisioterapia ali da UTI e da urgência e emergência. Pessoal, quantas pessoas... Eu quero falar um pouquinho assim sobre a estrutura da UTI. Quantas pessoas trabalham assim full time dentro da UTI? Eu sei que tem gente que vem em determinados procedimentos, mas numa estrutura de 10 leitos, quantos são? Hoje nós temos, acho que pelos 3 turnos, dá o que? Um total de... São 3 fisioterapeutas, 3 enfermeiros, né? Contando os 3 turnos isso, né? Sim, porque ele sim. é 24 horas.
e mais 6 técnicos de enfermagem por turno, né? Nós temos que pensar que a gente precisa ter folguistas, Sim, porque a equipe precisa tirar folga, e nós temos que ter feristas, porque a pessoa põe atestado, sai de férias. Então, por turno, com a equipe de enfermagem, hoje, com essa nova direção, a gente conseguiu aumentar o nosso quadro de funcionários. Então, a gente conta por turno com 7 técnicos de enfermagem, um enfermeiro por turno, tendo folguistas, no caso de necessidade. Sim. Temos um fisioterapeuta por turno, temos médico 24 horas, temos suporte nefrologista 24 horas, temos nutricionista também suporte, temos fonoaudiólogo, suporte, laboratório com suporte 24 horas, tomografia e raio-x 24 horas. Então, para manter a UTI, assim, direto dentro da UTI, eu calculei aqui 21, 24, 27 pessoas direto, trabalhando, claro, em turnos, né? Sim. 27. Por isso que a UTI tem uma das coisas da UTI é que tem uma estrutura montada como se estivesse quase que dentro de um bloco, assim, né? Tá todo mundo ali dentro atendendo. E os pacientes que hoje, que estão UTI, pacientes que, por exemplo, saem de cirurgia, acidente, gente que está com problema de saúde, como é que quem é um paciente que está dentro da UTI? A gente atende o nosso paciente pós-cirúrgico, nós temos. Sim. Paciente traumatológico, a gente tem um grande público de paciente traumatológico, paciente cirúrgico geral, que é o que o nosso centro cirúrgico atende aqui em Camaquã. A gente tem um grande público de paciente respiratório, de assistência ventilatória, né? Pneumonias, ainda Covid, ainda influenza. A gente também tem um suporte para paciente com infarto agudo, de assistência que não necessite de cateterismo imediato. A gente faz a parte assistencial de medicação, de observação nas primeiras horas. Então, a gente tem toda essa parte. Que coisa, né? Todo mundo que está na UTI está conectado nas monitorização 24 horas. Mas no inverno a gente tem uma demanda muito grande da parte de insuficiência respiratória dos DPOCs, né? Que é uma doença obstrutiva crônica, né? No inverno, geralmente, se exacerba pela questão de gripes, pneumonias, né? Sim. Então, a gente chega lá, acho que nós estamos hoje em agosto, em junho, né? Chegamos a ter 10 pacientes em ventilação mecânica. Bastante. Eu tenho um médico pneumologista que me dá entrevista aqui, ele me falando outro dia, nós falamos até sobre a questão da asma, né? Tem gente que brinca, mas asma hospitaliza muita gente, né? E o problema é que o pessoal acha que está curado, para de tomar o remédio e entra em crise que vai para isso, né? Na questão da formatação da UTI, como a gerência é feita pelo Gerim, né? Por essa entidade estadual, daqui a pouco eu digo assim, o pessoal não tem espaço para gente de Camaquã, tem que mandar para fora de Camaquã e tem gente de fora. Essa administração independe do hospital, né? Como gerência, né? Do espaço, né? A gente cadastra interno, né? A gente prioriza os nossos pacientes de Camaquã. Sim. Mas a gente tem 10 leitos, né? A gente não consegue comportar a nossa necessidade. O nosso município e a nossa região ainda precisa de muito mais leitos. Vocês têm, por exemplo, gente que está no pronto-socorro, que a gente chama de uma semi-UTI conectada? A sala vermelha. Sala sim, vermelha. Sim. Também tem isso, né? Tem. É isso que o Rômulo falou, que daqui a pouco tem gente, não está dentro da sala da UTI, mas está conectado. Tem. Essa sala vermelha é uma questão de urgência, né? De emergência. Sim. Né? E aí esses pacientes ficam numa lista de espera. Eles ficam cadastrados no gerente para a vaga da nossa UTI. Assim que surge uma vaga, a gente puxa eles para a nossa UTI. Esse rodízio de pessoas dentro da UTI, a gente sabe que tem gente que vai para a UTI e leva dias sem poder sair. Qual é a média de permanência? Dá para fazer um... Depende. Depende do quadro, depende da patologia. Um paciente com infarto, uma média de 48 a 72 horas a gente consegue tirar de dentro da UTI. Um paciente cirúrgico também, 72 horas. Agora, esses pacientes mais idosos com doença respiratória, aí uma média de 15 a 20 dias. Com comorbidades crônicas, né? Eles levam maior tempo, né? Dentro da UTI é permitido visita? Sim, temos 2 horários de visita, manhã e tarde, 2 visitantes por turno.
Então não há problema da pessoa se afastar, ela tem como chegar Com no certeza. paciente, até para uma relação, um contato, né? Com certeza. Traz o assunto de fora, conta as fofocas que aconteceu lá fora, para tentar manter animado o paciente para... Não, e hoje em dia é protocolo de UTI ter essa proximidade com a família. nós temos que fornecer rádio para os caras que estão na UTI. Sabe que a Porque gente eu tem digo, esse é legal, projeto. né? Na época da UTI Covid, a gente fornecia rádio para os pacientes. Eu falei brincando, mas como é importante, nós temos muitos ouvintes nossos, principalmente o pessoal já na flor da idade, que usa o rádio como uma relação com a vida, com as coisas na rua. E o rádio é uma coisa assim que acaba fazendo que as pessoas tenham outros pensamentos, saibam da notícia, do jogo de futebol, né? Eu acho que... E até é acho que deve ajudar, Não, né? Ajuda é muito. muito interessante porque eles se sentem conectados com o mundo ali fora, né? Porque quando tu passa algum tempo ali, né, tu perde um pouco a noção espaço-tempo, né, pelo setor fechado. Então a questão do rádio traz para eles essa conexão, né, entre o depois da parede ali, né, que eles estão. Eu vi que assim, como é importante, né, para o paciente ter chance dele rapidamente sair dali, né? O hospital é muito legal, muito bonitinho, tá coisa, mas o bom é o cara estar fora do hospital, né? O objetivo é esse, né? Eu estava lendo uma matéria aqui do hospital de Novo Hamburgo, tá com um problema lá de uma superbactéria. Então, mesmo que vocês tenham todo cuidado, tudo que acontece, né? Isso daqui a pouco se instala, acaba trazendo um problema para uma pessoa que entrou lá para fazer uma coisa simples, né, Robo? Né, a gente tem todo o cuidado, todo o aparato lá, né, de paramentação, de isolamento, né, para ter toda essa precaução, né, para que o paciente ele tenha, né, a sua estadia ali mais curta e breve o possível, né. Então, a gente esqueceu de mencionar até a questão, né, que é uma um dos setores mais importantes, né, higienização, né, a gente tem uma pessoa da higienização dentro da UTI somente, né, para fazer ali as terminais, a higiene do dia a dia, né? Então é um setor que também é muito importante, né, para a UTI por conta, né, dessas precauções, né, É uma medidas das equipes protetoras. de suma importância dentro do setor. Eu fazer uma manifestação aqui. Outro dia nós estávamos falando sobre visita no hospital, que eu acho assim que quem tem familiar no hospital, e eu já tive, e tu tem vontade de ir lá visitar a pessoa, né? Então tu vai teu irmão, vai não sei o quê, acaba tu levando muita coisa de fora para dentro do hospital. Eu me lembro de críticas que houveram no passado, nas outras direções do hospital, proibiram de levar comida. Tem um problema, chega um paciente lá, tá com uma nutricionista fazendo alimentação, sopinha, não sei o quê, e eu levo de fora um pastel, um X, eu já vi gente levando X para dentro do hospital. Então, às vezes o hospital tem essa questão de tentar fazer com que a pessoa que está lá dentro saia o quanto antes. E as pessoas que estão aqui fora levem o menos possível não possam levar comida e o menos possível de bactéria, de outras coisas para lá. Exato. Então, uma visita também é uma outra coisa também. Pô, estou com sintoma de gripe, não sei o que eu tenho, estou com mal-estar. Não vá visitar o paciente. Exato. Acho que tem que fazer esse controle. Eu acho que bom que a pessoa não seja impedida por um profissional do hospital, mas sim a pessoa diga, não, eu não vou lá hoje porque eu não estou legal. É conscientização, né? E o ambiente da UTI são os pacientes mais delicados do hospital. São os com a imunidade mais baixa. Vocês obrigam o pessoal a botar botinha e coisa para entrar Hoje, dentro da UTI, o familiar utiliza máscara, avental e luva para ter acesso ao paciente. E botinha no sapato? Não precisa mais. A nova RDC da Vigilância já aboliu o uso do próprio. Posso fazer uma crítica? Pode. Eu me lembro da pandemia. E aí eu volto para a pandemia, que foi uma experiência que eu nunca tive na vida. Tudo lá em casa era lavado. Sim. Lata de leite condensado, até os tênis eram higienizados para entrar dentro de casa. Sim. Por que não usa botinha numa UTI, que é um lugar extremamente delicado? Porque estudos foram feitos e as bactérias, elas não levantam mais. Assim, foi concluído que as bactérias não levantam do solo. Mas vocês poderiam adotar aqui no hospital. A gente usava, mas a própria vigilância não aconselha o uso mais. Tá. Não, porque eu toco assim nesse assunto porque a gente carrega muita coisa na sola do sapato. Sim.
Mas a gente tem uma higienização o tempo inteiro Não, lá eu sei, limpando claro, eu sei, e- vocês fazem todo o cuidado, né? sim. E até porque a maioria dos profissionais, né, quase todos que trabalham lá dentro, É eles calçado têm... exclusivo. É calçado exclusivo. Sim. Então, ele Não, chega eu- o seu eu- calçado da rua, ele troca para, né? Então, aquele calçado que tá lá dentro do setor, ele não sai pra rua. Isso é legal, né? É, Isso então. eu acho muito, muito bom, essa segurança, né, que se dá, né? Né? Então, por isso que se tornou a questão dos crocs, dos... O calçado É, o hospitalar é Crocs, exclusivo. Não, eu acho interessante isso, nós estamos discutindo aqui, porque vocês lá fazem todo o cuidado para atender bem o paciente, né? Mas Sim. nós que estamos de fora, queremos lá fazer essa visita, falei da doença, falei da gripe, essas coisas. E como a gente tem que ter cuidado para isso, né? Sim. Coisa boa, que coisa boa. Vocês vê a UTI numa progressão, assim, de melhoramento, equipamentos, ou estamos, assim, com material legal, assim, como é que tá? Não, até foi muito bom ter tocado nesse assunto, né, Fábio? Porque logo que essa direção ela assumiu, né, ela fez um levantamento ali do que nós tínhamos, né, de equipamento, do que podíamos melhorar, e na representação diretiva ali na questão da Amanda, da superintendente da Paulina, a gente levou para ela, né, para elas, as nossas necessidades, né, de que precisávamos renovar equipamentos, precisávamos renovar algumas coisas de pronto imediato, né, recebemos a parte positiva da parte delas e acho que em questão aí de 1 mês e meio, não deu 2, né, já conseguimos renovar 40%, ou seja, 4 leitos, né, com ventiladores mecânicos novos e monitores novos. Não, eu digo, são equipamentos caros e que tem que ser atualizados, né, Ramiro? Eu acho que é importante, Romulo, é importante essa não deixar cair demais, né? Exatamente. Hoje a fisioterapia, dentro de uma UTI, claro que ela tem inúmeras responsabilidades, mas hoje a ventilação mecânica ela é parte da fisioterapia, né? Hoje o paciente que está ventilando ali numa via aérea artificial somos nós, né? Que todo dia chegamos ali, vemos os exames, olhamos a monitorização e fizemos os ajustes necessários para esse paciente até a progressão de pausa de sedativos, desmame e extubação, né? Então é uma responsabilidade do fisioterapeuta, né? E aí, vendo isso, né? A gente estava ainda com alguns materiais ainda desde a época da UTI Covid, né? E que são máquinas. E a gente sabe que máquinas, com o tempo, elas vão se deteriorando, elas vão se desgastando, né? E aí, fazendo esse levantamento, mostrando a necessidade, a gente, né, recebeu esse sinal positivo, né? E a direção correu aqui, correu ali, né? Para poder atender essa demanda e temos, né, uma perspectiva muito boa de ainda mais coisas aí acontecendo. Atualizar. Hoje a gente pode dizer que em 3 meses dessa nova direção do hospital, a gente assumiu também a coordenação, eu a parte da enfermagem, o Rômulo da fisioterapia, a nossa UTI teve uma melhora aí de equipamentos, de aumento de quadro de funcionários, tivemos um novo RT médico agora de intensivista. Então, acho que a coisa está melhorando gradativamente. É uma segurança e é bom para a gente saber disso. Pessoal, parabéns aí há 5 anos, né? Parabéns aos funcionários, a todo mundo que acreditou que a UTI pudesse ser mantida aqui no hospital, né? E tu sabe, Fábio, que a gente também recebeu carta branca da direção para fazer visitas técnicas, né? E conhecer outros lugares, legal. Ver o que é bom feito lá, tentar trazer para cá, adaptar a nossa realidade, né? E a gente fizemos uma visita agora no mês passado e a gente voltou assim muito orgulhoso, muito feliz pelo trabalho que é feito aqui, porque posso te dizer que para muitos UTIs aí de cidades maiores a gente não perde nada, sabe? Coisa boa, Romulo. Fico Tem muito em torno feliz. de capacitação, em torno de equipamentos, né? A gente tem às vezes aquela que assim, não, mas onde é que a gente pode melhorar? Mas é bom eu olhar. Eu vou ter que ir para a Rede Gaúcha fazer a rede agora. Rômulo, muito obrigado. Thaís, obrigado aí a direção do hospital que mandou essa turma aqui. Muito legal bater um papo comigo aqui.